Olá, meus queridos. Você sabe que toda quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, é o momento de nós nos encontrarmos. É o momento do nosso encontro pessoal com a palavra de Deus. Portanto, bem-vindos e bem-vindas. Meu agradecimento ao Eduardo e à Márcia pela assessoria técnica. E eu quero dizer para você, informá-lo que mais uma vez nesta semana nós estamos transmitindo aqui da cidade de Rio Verde, em Goiás. Estou aqui para assessorar um dos meus filhos que passa por uma cirurgia bariátrica. O nosso tema hoje é Jesus e as mulheres. Vamos ver 3 versículos aqui em João capítulo 4. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 a 15. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de podermos parar das nossas atividades e correrias muitas vezes e podermos meditar na tua palavra. Portanto, te rogamos que o teu Espírito Santo fale conosco, fale no nosso coração, nos exorte, nos ensine, nos aconselhe e nos encoraje. Nesse tempo de sofrimento, de dor, de morte, de tristeza, de lágrimas, rogamos por aqueles que estão enfermos, rogamos por aqueles que estão nas UTIs. Tem misericórdia, ó Deus, salva aqueles que o Senhor já tem determinado que vai salvar. Nós não os conhecemos, a tua palavra nos manda pedir, buscar e bater, e nós fazemos isso. Clamamos por aqueles que estão enfermos, rogamos também pelos médicos e enfermeiros, pelos demais profissionais que trabalham nos hospitais, rogamos por aqueles que trabalham nos serviços essenciais, rogamos, ó Deus, pelo nosso país, rogamos pelas autoridades, rogamos pelo mundo, rogamos, ó Deus, pelos missionários que estão nos campos, trabalhando nesse tempo tão adverso. Ouve, Senhor, a nossa oração. Consola aqueles que perderam seus entes queridos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não deixo de repetir o que tenho repetido nas últimas semanas. Para o consolo do nosso coração, a igreja nunca fecha. O que fecha é apenas o prédio, o local de culto. A igreja somos todos nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, e nós, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, estamos em várias partes do mundo. A igreja não está fechada, o céu não está fechado, portanto você pode orar. Amém, queridos? O nosso tema hoje é Jesus e as mulheres, porque essa semana foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres. As mulheres têm um papel importante na história bíblica. No Antigo e no Novo Testamento, encontramos servas misericordiosas, mães, intercessoras, líderes poderosas, esposas influentes, mulheres generosas, profetisas, apoiadoras fiéis, discípulas hospitaleiras, amigas de Jesus. Em histórias como a de Esther, Débora, Maria e Priscila, as mulheres ocuparam um lugar central.
Jesus viveu numa cultura na qual as mulheres eram deixadas totalmente fora da vida pública. Em Israel, havia sérias restrições na maneira como um homem poderia falar com uma mulher em público, mesmo que fosse a sua própria esposa. Pasme. As mulheres não tinham permissão, por exemplo, para estudar as Escrituras, a Torá. De fato, elas eram proibidas até de tocar as Escrituras, para que as Escrituras, não fossem contaminadas. Jesus tem uma postura diferente. Ainda que os rabinos fossem proibidos de ensinar as mulheres, Jesus ensinou. Jesus o fez. Ele era rabino. Um dos exemplos foi Maria, a irmã de Lázaro, que se sentava aos pés de Jesus como uma verdadeira discípula, e ali naquela condição Jesus a ensinava. É interessante perceber no Evangelho de Lucas que no espaço de apenas 2 capítulos, os capítulos 7 e 8, Jesus descumpre completamente as leis a respeito de contato com mulheres impuras do ponto de vista cerimonial. Ele toca uma menina morta e lhe restaura a vida. Ele aceita que uma mulher hemorrágica lhe toque, portanto impura. Ele permite que uma mulher que não tem boa reputação lave os seus pés. Jesus quebrou barreiras, assim confirmando com suas atitudes aquilo que mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Vamos ver o caso de Jesus e a mulher samaritana. A divisão entre judeus e samaritanos era uma coisa assim extremamente radical. Por exemplo, a rota mais rápida entre Jerusalém e Galiléia era passando pela Samaria. Entretanto, quando um judeu fazia essa viagem, ele ia por um desvio bem longo para evitar o contato com os samaritanos. Jesus, entretanto, intencionalmente escolhe passar pela Samaria. Foi durante uma dessas viagens que Jesus teve o encontro com uma mulher samaritana. Na cidade de Sicar, à beira do poço de Jacó, conforme descrito lá em João capítulo 4, que você poderá ler nas suas escrituras, um encontro maravilhoso, tocante, profundo. Esse poço ficava perto do Monte Gerizim. Monte Gerizim era um lugar sagrado para os samaritanos, onde eles haviam construído o seu templo e ali eles adoravam a Deus. Embora eles fossem separados dos judeus e até certo ponto odiados pelos judeus, eles criam no Deus verdadeiro, no Deus Jeová, no Deus de Israel. Eles eram monoteístas e muitos deles obedeciam à lei do Velho Testamento, conheciam a Torá.
eram profundamente tementes a Deus. Quando Jesus se encontra com aquela mulher e ele pede água, a mulher fica muito surpresa. Jesus pede se ela pode tirar um pouco de água para ele. E aquele pedido, além de deixá-la surpresa, deixa-a também chocada, porque Jesus era homem, era judeu. Os judeus não conversavam, não se comunicavam. E, pior ainda, um homem não falava em público com uma mulher. Portanto, ela ficou chocada porque Jesus era um homem, era judeu e ela era uma mulher com a agravante que ela era samaritana. Essa quebra de paradigma é tão forte que até mesmo os discípulos que haviam saído para fazer compras ficam chocados quando voltam e encontram Jesus falando com uma mulher. Na verdade, nesse diálogo com a mulher samaritana, Jesus quebra vários paradigmas relacionados às tradições do seu tempo. Primeiro, ele conversa demoradamente em público com uma mulher. Isso era abominável para um judeu. Segundo, ele conversa em público com uma mulher samaritana. E terceiro, ele transforma uma mulher samaritana em uma das primeiras missionárias da história do Evangelho. Aquele encontro transformou a vida daquela mulher e de dezenas de samaritanos. Primeiro, aquela mulher o chama de Senhor e de judeu, simplesmente um homem. Depois, conforme o diálogo vai se estendendo, ela o chama de profeta. Depois, pela primeira vez, Jesus se revela a ela como sendo o Messias. Jesus nunca tinha se revelado nem para os seus discípulos, nem em público, nem em circunstância nenhuma para ninguém, como Messias, mas ele se revela para aquela mulher, quebrando um grande paradigma. E depois, ela mesma diz que ele talvez fosse o Cristo, que os próprios samaritanos estavam esperando. E finalmente ela o chama de Salvador. A mulher sempre ocupou um lugar de relevância no ministério de Jesus e na igreja primitiva. Elas não somente foram testemunhas da sua ressurreição, mas também receberam dele a incumbência de proclamar que ele tinha ressuscitado. Por isso que se diz, as mulheres foram as últimas a saírem do Calvário, a irem embora depois da morte de Jesus. E as mulheres foram as primeiras a chegarem no túmulo e a serem testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. No Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre homens e mulheres e conferiu às mulheres dons de profecia, oração e iluminação, preparando-as para o cumprimento da missão no mundo. Até hoje, no campo missionário, por exemplo,
Por exemplo, pouca gente sabe disso, há um número maior de mulheres do que de homens. Nos hospitais, por exemplo, a maioria das enfermeiras são mulheres e não poucas hoje são médicas extremamente dedicadas, que cuidam com desvelo, com amor, com dedicação daqueles que estão ali para se recuperarem. Extremamente importante o trabalho delas nessa época de Covid, mesmo cansadas e extenuadas, médicas e enfermeiras estão ali a postos de plantão, lutando pela vida daqueles que nas UTIs estão lutando contra o Covid-19. Portanto, a mulher sempre ocupou um lugar de relevância no ministério de Jesus, na igreja primitiva e em toda a história da igreja. As mulheres tiveram uma presença na igreja do primeiro século e foram verdadeiramente legítimas auxiliadoras e companheiras de Paulo na obra missionária. Os velhos paradigmas foram quebrados e um novo paradigma já foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós, que somos discípulos de Jesus, já temos o referencial. Continuemos, portanto, fiéis aos ensinos e ao exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não erram ao dizer que foi por causa do cristianismo que mulheres hoje têm o papel que têm. Há muita coisa a ser conquistada. Meus queridos e queridas, mas principalmente falo aos homens agora, que nós, olhando para o exemplo de Cristo Jesus, possamos colocar a mulher, valorizar a mulher conforme o ensino, o exemplo e a praxis, isto é, a prática de Jesus Cristo, que tratou as mulheres com nobreza, quebrando todos os paradigmas do seu tempo. Meus queridos, que Deus continue falando ao nosso coração. Até a próxima quinta-feira, a partir das 20h30 e quase até um pouquinho antes das 21h. Que Deus nos abençoe. Amém.